Lampião, o rei do cangaço. Para muitos, um Robin Hood sertanejo. Para outros, um demônio em forma de gente. Mas no sertão sem lei dos anos 20 e 30, a justiça tinha um preço. E a vingança tinha uma marca. Quando se fala da crueldade de Virgulino Ferreira, as histórias de mortes rápidas à bala não são as que causam mais arrepio. O verdadeiro pavor do sertanejo era outro. Era sobreviver ao encontro com o bando e carregar, para o resto da vida, a assinatura do rei. Hoje, o Arquivo Enigma investiga o ato mais infame e brutal atribuído a Lampião, a ferradura humana. O que era a ferradura? Isso não era um apelido, uma metáfora. Era um ato literal. Quando Lampião e seu bando capturavam um inimigo julgado por traição, a morte, muitas vezes, não era o castigo suficiente. Era preciso humilhar, era preciso marcar. Os relatos que chegaram até nós variam um pouco no método, mas o resultado final é sempre o mesmo. O primeiro método, e o mais direto, era o uso do ferro de marcar gado. O mesmo ferro, com o formato de um U, usado para marcar o rebanho nas fazendas, era aquecido na fogueira do acampamento cangaceiro até ficar vermelho e incandescente. O prisioneiro era amarrado, imobilizado, e o ferro era pressionado com força contra sua pele, geralmente no rosto, para que todos vissem, mas também no peito ou nas costas. Era uma marca que não se apagava, um selo permanente de que aquele homem era propriedade do cangaço, um boi marcado pela vingança de Lampião. O segundo método, se é que é possível, era ainda mais sádico. Com um punhal afiado, a famosa faca peixeira, o cangaceiro desenhava a forma da ferradura diretamente na pele do homem, cortando a carne viva. Para aumentar a agonia e garantir a infecção, muitas vezes jogavam sal grosso, pimenta ou até querosene na ferida aberta. O sofrimento era inimaginável. Mas Lampião não fazia isso com qualquer um. Havia um código torto de justiça no cangaço. A ferradura era uma pena capital reservada para um tipo específico de inimigo. O alvo principal eram os X9s, os informantes da polícia, os famosos dedos duros. Eram também os coiteiros, os fazendeiros que davam abrigo e comida ao bando, mas que por medo ou por dinheiro viravam a casaca e entregavam a localização dos cangaceiros para a polícia volante. Na lei do sertão, não havia crime pior que a traição. A marca da ferradura era a sentença, e a humilhação era parte da pena. O segundo alvo eram os próprios volantes, os policiais. Se um soldado do governo fosse capturado vivo, seu destino era terrível. Marcar um policial com a ferradura era uma forma de inverter os papéis, de humilhar a autoridade do Estado. O governo marcava Lampião e seu bando como criminosos nos jornais e cartazes. Lampião, em resposta, marcava os agentes do Estado como seu gado. Era um ato de poder absoluto, uma mensagem clara de quem mandava naquele território. A morte era um fim. A marca era uma lição ambulante que ficava para todos verem. E aqui, investigando os detalhes, o Arquivo Enigma encontra uma contradição histórica. Quem realmente ordenava e, principalmente, executava essa tortura? A fama caiu toda sobre Lampião, o rei, o líder. Mas muitos historiadores e relatos de ex-cangaceiros e vítimas apontam para outro homem, Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco. Corisco era o braço direito de Lampião, um dos homens de sua mais alta confiança, mas era conhecido por ser muito mais volátil, impulsivo e sádico. Ele era apelidado de Diabo Loiro. Se Lampião era o estrategista frio e calculista, Corisco era a fúria descontrolada do cangaço. Muitos dos atos mais brutais atribuídos ao bando, como a ferradura ou o ato de costurar inimigos com arame farpado, são atribuídos diretamente a Corisco. É muito provável que Lampião, como líder, permitisse ou até ordenasse a punição, mas que o executor, aquele que tinha o estômago para aquecer o ferro e pressioná-lo contra a carne humana, fosse Corisco. Por outro lado,
Também existe uma certa tendência histórica de tentar limpar a imagem de Lampião, jogando a culpa dos atos mais cruéis para seus subordinados. Mas a verdade é que, no cangaço, o líder é responsável por tudo que seu bando faz. A ordem final, ou a permissão, vinha de Virgulino. Então, o que era a ferradura humana no final das contas? Era a mais pura psicologia do terror. Era o marketing da vingança. Imagine só, no sertão, onde as notícias corriam a pé, de boca em boca, um homem com o rosto marcado, andando de vila em vila, era um outdoor vivo. Era um aviso ambulante e aterrorizante do que acontecia com quem ousasse cruzar o caminho de Lampião. A ferradura não era apenas um crime de brutalidade indescritível. Era o símbolo máximo da lei do cangaço, uma lei escrita não com tinta e papel, mas com ferro quente e sangue. Obrigado por desvendar mais um mistério conosco no Arquivo Enigma. Lampião era um monstro, mas também era um gênio da guerrilha. No nosso próximo episódio, vamos investigar o outro lado dessa figura. A astúcia militar de Lampião e o causo, lendário de como ele derrotou uma volante inteira, usando apenas um rebanho de bodes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder. Até a próxima!